Meu nome é Geraldo Massaro, eu tenho praticamente 69, vim do interior do estado, fiz medicina na USP, depois psiquiatria lá também, e formação em psicodrama e fiz filosofia também. Não tenho nenhuma outra profissão, embora essa profissão tenha várias dimensões. Trabalho dando aula, tenho uma escola de psicodrama, atendo no hospital, atendo aqui no consultório, então tem várias dimensões o ser psicodramatista. Meu interesse pelo psicodrama, terminando a residência, a gente precisa fazer alguma formação. Eu até queria fazer formação em psicoanálise originalmente, mas era muito cara. Então o psicodrama foi uma espécie de segunda opção. Hoje seria a primeira opção, mas naquela época foi segunda opção, pelo preço. Eu me formei em psicodrama em 1982, foi quando eu terminei o curso, quer dizer, já fazem quase 40 anos. As ideias do psicodrama são muito centradas no teatro. Embora tenha também uma influência forte do existencialismo e mesmo da psicoanálise. Algumas pessoas do psicodrama acham que a gente é bem distante da psicoanálise ideologicamente, a prática dentro da sala, a proposta de relação. A psicoanálise se centra muito no interior do indivíduo. O psicodrama se centra muito nas relações que o indivíduo estabelece. Mas eu particularmente, e alguns outros também, nós achamos que o psicodrama tem uma base de psicoanálise bastante grande enquanto teorização. A prática é bastante diferente. A relação entre um analista e o seu cliente é baseada muito no fenômeno que a gente chama de transferência. Embora muitos analistas hoje já estejam mudando isso, mas é baseado muito na transferência. É como se ele fosse puxar para a relação que ele estabelece dentro da sala, alguns aspectos da história daquela pessoa que está trabalhando com ele. Então fica uma relação um pouco verticalizada. O psicodrama trabalha muito com uma relação mais horizontalizada. A gente também costuma trabalhar mais com grupos. A gente usa muito a teatralização ou a dramatização dos conteúdos que trazem para dentro da sala. Eu acho que existe uma diferença ideológica razoável na média entre um psicodramatista e um psicoanalista. À medida em que ele foca muito no interior das pessoas, ele está preocupado com a vivência interna da pessoa. E o psicodrama, de maneira geral, se preocupa com as relações que a pessoa estabelece no mundo. Então, de alguma maneira, está um pouco mais voltado para o mundo. As consequências disso são bastante extensas, não vou me ater a isso agora, mas são posturas ideológicas diferentes, muito embora de uns 20 anos para cá, a gente vê uma aproximação entre essas duas vertentes. E existem algumas correntes de psicoterapia, da qual a psicoanálise é uma, o psicodrama é outra, existem mais umas 6, 7 correntes clássicas. Claro que existem algumas divergências conceituais, mas as divergências são mais econômicas. Igrejinhas, essa coisa de achar que o da gente é melhor, isso existe em qualquer dimensão humana. Agora, se isso gera preconceitos, eu acho que entre essas clássicas existe um respeito. Não vejo muito preconceito. Existe um certo preconceito entre ser psicólogo e ser psiquiatra. Preconceito desnecessário, absurdo. Tem psicólogos que trabalham muito bem, tem psiquiatras que trabalham muito bem. E no psicodrama tem tanto psiquiatra quanto psicólogos. E às vezes tem até algumas outras formações, alguns assistentes sociais, alguns pedagogos que trabalham, conheço até uma jornalista inclusive, que trabalham nessa dimensão. Então, existe preconceito sim,
mas não acho que são grandes preconceitos, eles são absorvíveis. Em tese funciona por princípio semelhante a qualquer sessão. A pessoa vem e vai contar as coisas dela, ou as coisas que aconteceram naqueles dias, ou coisas históricas que angustiam ela. A terapia como um todo é uma espécie de espelho que vai refletir o que a pessoa traz. O terapeuta, ele faz leituras como um espelho a respeito de como a pessoa é. A diferença do psicodrama é que a gente trabalha com dramatização, com jogos de teatro. Muito embora esses jogos de teatro não aconteçam todas as sessões. Às vezes as pessoas acham que todas as vezes a gente está dramatizando. Não. Eu, por exemplo, dramatizo uma sessão por mês, talvez, em média. Tem pacientes que dramatizam 3, 4 em seguida, tem pacientes que ficam meses sem dramatizar. Então, se a gente for olhar a plástica de uma sessão, talvez não seja tão diferente. A grande diferença é a abertura, uma ligação mais horizontal, uma relação mais direta, e a dramatização, que acontece às vezes. Em grupo, a dramatização é mais frequente um pouco. Os analistas, de maneira geral, não trabalham com grupo. Alguns trabalham, mas são poucos. Algumas pessoas têm medo da dramatização e evitam. Outras pessoas têm um pouco de medo de entrar em grupo, porque faz um ano individual, e aí eu convido para grupo. Algumas pessoas têm medo de entrar em grupo. Mas não chega a ser um preconceito contra o psicodrama. Chega a ser um temor, porque são mais mobilizantes, né? É uma tática, uma técnica muito mobilizadora. Então a pessoa tem um pouco de medo, mas não chega a ser preconceito. Quando uma pessoa procura a pessoa já tem, claro, 99% delas, que nós somos psicodramatistas, já sabe o que é isso. Eu sou uma pessoa que procura evitar trabalhar com surpresas dentro da sala. Claro que pode acontecer, mas isso é raro. Agora, existe uma série enorme de pessoas que vêm de um jeito e um tempo depois estão muito diferentes. Essa é a proposta da terapia, não do psicodrama, de qualquer vertente de terapia. É ajudar as pessoas a se transformarem. No meu caso em particular, inclusive, eu trabalho com psicoterapia de esquizofrênicos, de psicóticos, ou de loucos, vamos dizer assim. E aí as transformações são mais contundentes. Então a gente busca essa transformação e não é surpresa. Surpresa é se não tiver transformação nenhuma. Eu trabalho com psicodrama no Hospital das Clínicas, em algumas entidades e no consultório. No consultório, as pessoas que vêm são pessoas que podem pagar um preço, que não é um preço tão baixo. Embora eu trabalhe também com grupo, e aí o preço é até mais baixo, mas ainda assim não é um preço tão baixo. Então no consultório vem pessoas que podem pagar. Como eu sou um terapeuta supostamente bastante conhecido, vem pessoas de vários nichos diferentes. Não tem um perfil específico. No hospital, são pessoas que não têm dinheiro em geral e vão fazer terapia não escolhendo psicodrama, escolhendo um espaço, seja o que for. Eles não têm nada e o que eles recebem já está muito bom para eles. Infelizmente é assim que funciona. Então aí não é uma procura específica por mim ou pelo psicodrama, é uma procura pelo hospital. Mas de maneira geral, nas entidades e consultório, as pessoas já vão procurando o psicodrama em si, ou o terapeuta que trabalha com psicodrama. Como diferenciar o que é psicodrama do que é teatro? Essa é uma pergunta de resposta difícil, porque inclui uma série de questões filosóficas, mas o teatro é uma montagem. E a terapia de psicodrama tem que transcender a montagem. Há uma montagem, mas dentro dessa montagem tem que colocar a pessoa em contato, vamos dizer de um jeito simples, não é bem isso, mas para facilitar, com áreas de conflito. Então, há uma diferença básica, sim, importante, que pode ser teorizada e que inclui algumas questões ideológicas sobre o que é psicodrama. Uma técnica de ação
embasada numa teorização onde as maiores influências são a psicoanálise e o existencialismo, que não se restringe à psicoterapia e que visa buscar transformações de pessoas e de estrutura.